título dessa palavra é Uma Nova Mentalidade, uma Nova Realidade. Gente, quando eu tive a minha mente renovada por essa palavra que a gente prega aqui, pela palavra da Nova Aliança, eu já vou explicar um pouquinho sobre Nova Aliança, se você não ouviu, nunca ouviu falar Nova Aliança. Mas eu não sei quantos aqui estão sentados e podem compartilhar comigo dessa vivência de quando a gente tem a nossa mente renovada por essa palavra. A gente tem uma nova realidade, gente. A religiosidade, por muito tempo, ela limitou a gente. Eu me lembro que sonhar em crescer, em avançar, sabe, é como se fosse quase que pecado. A religiosidade nos ensina que a gente ser humilde é a gente ser pobre. E que nós, filhos de Deus, a gente não pode almejar ser prósperos. E tudo isso é uma enganação de Satanás mesmo, porque a religião foi criada por Satanás mesmo. O relacionamento com Deus é o cristianismo. É o nosso relacionamento com o nosso Pai. Mas a religião veio para atrapalhar o que Jesus fez na cruz por nós. E Ele nos livrou de todas essas amarras, de todas essas limitações e nos deu uma novidade de vida, onde agora a gente pode sim voltar a sonhar. A gente pode sim ter ambições. É porque a religião, ela quer que a gente confunda uma ambição com ganância. Mas a gente pode ter uma ambição saudável. E Deus tem isso para mim e para você. Então, essa renovação de mente na palavra, ela impacta, gente, todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu quero focar em que Deus, Ele tem sucesso para você. Sucesso em todas as áreas da sua vida. E Ele quer que você cresça e avance. É sobre isso que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Amém? Quando as escamas caem, a gente sai de uma consciência de pecado, aonde a gente se via como pobres, miseráveis, pecadores. Não é assim? A religião faz a gente acreditar que a gente é um pobre, miserável pecador. E a gente então sai dessa consciência de pecado, de fracasso, de que a gente se sente indigno, de que a gente se sente fraco, inseguro, para uma consciência da justiça. A consciência onde Deus, através de Jesus, me justificou, te justificou. E agora você pode sim sonhar. Agora você se tornou corajoso, capacitado por Deus para avançar e crescer e ser aquela pessoa que Deus sonhou que você seja. Então, quando a gente renova a nossa mente na palavra, a gente começa a passar a ter uma mentalidade de justiça de Deus, uma mentalidade de vitória. Amém? E isso tudo muda quando, Nanda? Gente, tudo na nossa vida muda a partir de uma coisa, que é entender o que Jesus fez por nós na cruz. O que significou a morte dele e a ressurreição. Quando a nossa mente é renovada no entendimento do que aconteceu a partir do momento que Jesus ressuscitou, é onde tudo muda na nossa vida. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que a gente se tornasse justiça de Deus. Então, só para quem não sabe ainda o que é uma nova aliança, o que é a nova aliança, bem rapidamente, a antiga aliança Deus fez com o povo de, vamos ver se alguém aqui sabe, de Israel, né? Onde tinha aquele ali, os 10 mandamentos, certo? Que era o miolo dos 613, das 613 leis, o miolo eram aquelas 10 leis. E cada momento que o povo de Israel, os judeus, falhavam em uma daquelas leis, falhavam em alguma daquelas leis, eles tinham que matar um animal para se sentirem perdoados por Deus. Ok? Isso era a antiga aliança. Só que a gente sabe que aquele sangue, em Hebreus 10, o escritor de Hebreus diz que sangue de bois e de carneiros nunca perdoaram pecados. Então, toda vez que alguém errava, ao invés dele ser morto, porque o salário da morte o salário do pecado é a
morte. Então, para que eles não fossem mortos, eles tinham que matar um animal, mas eles não estavam sendo perdoados. Isso estava sendo colocado como se Deus colocasse para debaixo de um tapete. Estou fingindo que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo, porque a misericórdia do nosso Pai é grande demais. E Deus colocava como se para debaixo de um tapete, até que se cumprisse a vontade dele, que era Jesus vir. E aí ele pagou um preço dos nossos pecados e nos tornou justos de uma vez por toda. O nosso pecado de uma vez por toda foi perdoado agora e para sempre. A lei não tinha poder de transformar ninguém e nem de fazer com que ninguém parasse de cometer aqueles erros. Ela apenas julgava eu e você pelo que a gente fazia. Jesus veio e transforma a nossa natureza. Jesus vem e retira de nós uma natureza que era pecaminosa e nos traz a natureza do próprio Deus. E é quando a gente entende isso, o que Jesus fez na cruz. Quem Ele me tornou, quem Ele te tornou. O que agora você tem por direito nele. Quando a gente entende isso, é que a gente se vê livre de amarras que nos seguravam para a gente avançar e ir além. E ser aquilo que Jesus morreu para que a gente fosse. Isso não é maravilhoso, gente? Só o Reinaldo achou demais isso? Tem mais alguém aí? E aí eu queria ler o que Paulo fala em Romanos 12:2. Olha o que Paulo diz para a gente em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o chamado que Deus tem para a gente, o chamado que Jesus nos faz através do apóstolo Paulo. De que a gente renove a nossa mente, para que então a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E olha que coisa mais linda, gente, a vontade de Deus, ela é boa, ela não é ruim. A vontade de Deus, ela não é... Sabe, a religiosidade nos ensina que a vontade de Deus é difícil, né? Tem aquele dizer, não é fácil a vida do crente. Não é não? E a religiosidade planta isso na nossa mente mesmo, de que a vontade de Deus não é prazerosa, né? A vontade de Deus é difícil, é um fardo. A vontade de Deus é uma e a minha é outra. Não é isso que a religiosidade diz? Então, tipo assim, é difícil para mim cumprir algo que eu não tenho vontade, não é verdade? Só que, gente, a palavra diz aqui que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa para o nosso corpo, ela é agradável para a nossa alma e perfeita para o nosso espírito. Então, ela é agradável. A vontade de Deus nos traz prazer, gente. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A vontade de Deus, ela nos traz prazer, ela é agradável. Agradável para a gente, ela é boa. Isso não é maravilhoso, a gente ter certeza disso? Amém? Ao renovarmos a nossa mente na palavra da nova aliança, quando olhamos para Jesus na cruz e vemos que Ele morreu, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Quando eu olho para a cruz, eu vejo isso. Quando eu olho para a cruz, eu vejo, caramba, Jesus morreu. Sofreu no meu lugar para que hoje eu tenha uma vida abundante. Uau! Essa é a graça de Deus. Esse é o amor que a gente, às vezes, é difícil entender com uma mente racional. Por isso que a gente precisa da revelação do Espírito mesmo. Amém? As bênçãos que recebemos não é mais baseada no que fazemos, mas no que Ele fez. Olha o que diz 1 João 4:17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia... Vamos lá. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. A gente começa a se ver como Deus nos vê. Como que Deus te vê? Como Jesus. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. E olha o que diz 2 Coríntios 2,16.
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. A nossa capacidade não está mais em nós, mas está nele. Gente, no dia que eu entendi que Deus, através de Jesus, havia me tornado numa nova criatura, de que o Espírito de Deus habitava em mim, de que Deus me via e de que eu era como Jesus é, e de que eu tinha a mente de Cristo, eu falei, gente, peraí, o céu é o limite. O céu é o limite. Não há mais limitações para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse medo que a gente às vezes fica de, será que a vontade de Deus não é? Ei, se lembre, você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Deus habitando em você e Ele coloca em você tanto o querer como te capacita também a realizar. Então, se você tem um sonho, algo bom, isso é vontade de Deus. Porque nós temos a mente de Cristo, creia nisso. A gente vive pela fé, o justo viverá pela fé. Amém, church? Quando a gente entende quem Deus realmente é, quem nos tornamos nele, o que possuímos nele, não vai dar para a gente falar tudo isso aqui hoje. Mas a gente tem um livro que se chama, quem está ligado aqui? Sua Nova Identidade, do Maurício Fragali, que está ali fora. Se você quiser, compre. Quem Deus te tornou, o que Ele fez por você. Quem Deus realmente é. Tudo isso está naquele livro. A gente não vai conseguir falar sobre isso hoje. Mas leia. Você precisa saber o que Deus fez por você. Você precisa saber o que você tem direito. Às vezes a gente não usufrui de coisas porque a gente não sabe o que a gente tem direito. E nós, como filhos, herdeiros de uma herança maravilhosa, precisamos saber disso. Então, quando a gente sabe de tudo isso, a gente começa a ser, a pensar e a fazer o que muitas vezes a gente achava que a gente não era capaz de fazer. Sabe, eu comecei a experimentar isso. E eu não sei quantos de vocês aqui começam a experimentar isso. Coisas que a gente tinha medo de fazer antes, a gente passa a não ter mais. Coisas que a gente sonhou e tinha vontade há muito tempo de fazer. Deus agora nos dá coragem para ir e fazer. Então, formas de pensar antigas, limitantes. Formas de agir, que a gente tinha limitações. Agora o Senhor fala, ei, você agora tem o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos para ir muito além do que você possa imaginar. E Deus te transformou nessa pessoa, capacitada por Ele. Você entende que não é uma capacitação nossa? Não vem de mim, não vem de você, é algo que Deus nos dá. Pela graça. E a gente toma posse através da fé. Hoje a gente vai fazer tipo aulinha assim, tá? Então se preparem. Eu quero ver vocês participando e compartilhando também. Então, quando a gente renova essa mente, a gente se torna pessoas mais inteligentes. A nossa mente expande, a gente quer aprender mais. Não é verdade? Ou só eu que experienciei isso? A gente se torna mais inteligente, a gente se torna mais feliz. Porque a gente sabe, uau, meu Deus me ama incondicionalmente. O que mais eu posso querer? Ele cuida de mim. A gente se torna mais bonito. Posso ouvir um amém aí? Eu só me lembro do dia que o Mendes pregou aqui, ele falou isso. Eu falei, cara, isso é muito real. Porque a gente começa a ser tão assim, feliz e confiante. Não em nós mesmos, mas em quem Ele é em nós. Que a gente passa a ter uma nova beleza. A gente passa, como ele falou aquele dia, a gente passa a se vestir melhor. Não é não, Mateus? A gente passa a se vestir melhor. Cara, é uma transformação 360 graus que Ele faz com a gente. A gente tem vontade de viver, sabe? E Jesus faz isso com a gente. Cara, que você seja contagiado agora, inspirado por essa empolgação, sabe? Que só Jesus nos dá. De vivermos e sermos as coisas maravilhosas que Ele tem pra gente. Amém, church? A gente, o que mais? A gente se torna pessoas mais prósperas,
Porque Deus nos dá sabedoria de como administrar as nossas finanças. Ele nos dá novas ideias para novos negócios. Ele nos dá criatividade. Amém? Ele nos torna mais sonhadores. Porque agora a gente tem Elpis no nosso coração. Cadê o pessoal do Elpis aí? Alguém quer falar o que é Elpis? Uma palavra no grego que significa... Tá todo mundo... Aê! Expectativa alegre de coisas boas. A gente tem isso agora no nosso coração. Deus colocou isso no nosso coração. Expectativa sempre alegre de, cara, vai ser ainda melhor. A minha vida com Deus é de glória em glória. Amém? Nos torna mais generosos. A gente entende que não falta nada pra gente. E que quanto mais a gente transborda, mais Ele nos enche. Nos torna mais ousados e corajosos. Passamos a viver pela fé. Passamos a fazer coisas que não tínhamos coragem. Ele nos dá agora ousadia através do Espírito. Para todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Coisa até que eu tinha vergonha de fazer antes, ou de tomar atitudes. O Espírito Santo me ajudou a ser ousada nele, sabe? De não perder nenhuma oportunidade, de não deixar de conquistar coisas, ou de, por exemplo, vir aqui e trazer uma palavra para você por causa de vergonha. O Espírito Santo nos capacita a irmos além do que tudo que a gente imagina ou sonha para a gente. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Deus tem isso para você. Tudo é possível que crê. Amém? Tudo é possível que crê. E eu queria ler uma passagem, porque eu acredito, gente, que um dos pontos mais importantes para a gente avançar e sermos pessoas bem-sucedidas é a gente entender que Deus quer que a gente seja bem-sucedido, que a gente avance. Porque enquanto a gente tem dúvida, será que Deus realmente tem isso para mim? Será que Deus quer isso para mim? A gente não avança. Mas quando a gente entende que Deus quer isso para nós, cara, só vai. O Zezé deve estar assistindo lá do berçário, só vai. Porque Deus vai te capacitar. Olha o que diz Mateus 8, do 2 ao 3. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, olha só como esse leproso, ele tinha dúvida. Se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Gente, a gente não pode ter nenhuma dúvida, toda e qualquer dúvida que te impede, que te limita, não vem da parte de Deus. Esse homem que tinha essa lepra, pode significar qualquer coisa na nossa vida. Qualquer área da nossa vida que a gente não tem certeza se Deus quer ou não. E Jesus, ele usou essa passagem aqui para dizer: eu quero te curar. É da minha vontade te curar. É da minha vontade te libertar. Te libertar de uma mente fracassada, de uma mente de escassez, te livrar de vícios, te livrar daquilo tudo que te limita. Eu quero e eu tenho isso para você. E quando a gente diz: ok, Senhor, então vem sobre mim, Ele nos cura e nos limpa e nos dá uma vida totalmente nova, uma nova realidade para eu e você vivermos. Gente, só eu que estou muito empolgada com isso. Amém, é isso aí. É da vontade de Deus que a gente prospere e a gente vê isso em diversas passagens. Eu trouxe uma que é a mais conhecida, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Esses são os planos dele para a nossa vida, de fazer-nos prosperar sempre.
sempre, sempre, amém? Quando a gente entende isso, a nossa vida gira 360 graus. Gente, quando o Espírito Santo estava falando isso no meu coração, eu lembrei de uma vez que o pastor Fragali, conversando com a gente, ele comentou de que ele foi chamado para pregar numa igreja bem simples de uma comunidade. E ele falou para a gente que ele começou a ir pregar lá, uma vez, 2 vezes, começou a pregar para aquele povo. E ele falou, Nanda, Ray, aquelas pessoas começaram a ter a mente delas renovada. Pessoas que cresceram com uma mente limitada, de escassez, de fracasso, começaram a entender que Deus havia feito tudo novo na vida delas. E elas começaram a querer estudar, começaram a querer crescer, começaram a ter esperança de novo, começaram a enxergar o que Deus podia fazer através da vida delas, começaram a ver que o passado delas poderia ter sido difícil. As experiências que elas tiveram na vida delas foram difíceis, mas que a partir dali Deus estava fazendo algo completamente novo. Eis que tudo se fez novo. E elas entenderam aquilo e ele falou, e elas começaram a avançar. E a quebrar barreiras e a viver os planos de Deus. E gente, é isso que acontece, sabe? É isso que acontece com a gente. Eu quero até compartilhar algo que eu também... Ainda bem que o Reinaldo não está aqui, que senão... Não, mas ele não liga, gente. Mas eu falei, isso me lembrou na hora. Porque a minha sogra, às vezes ela vem pra cá pra passar um tempo com a gente, né? Eu achei que era ele entrando. Ele vai ver depois, né, online. Mas a minha sogra vem pra cá às vezes. E aí, às vezes ela fala... Às vezes não, ela fala bastante isso, tá, gente? Ela fala assim, Reinaldo, eu fico te olhando, eu falo, meu Deus, eu achava que você não ia dar em nada. E agora eu vejo você aí, trabalhando, eu fico vendo você falar umas coisas difíceis aí nas reuniões que você tem. E eu fico pensando, meu filho, o que aconteceu com você? E teve uma vez até que ela falou assim, Ananda eu entendo, mas você? O Reinaldo fala, caramba mãe, poxa, isso só me inspira, sabe? Uma mãe igual a você pra... Ele lá. O bom é que ele ri, sabe? Ele ri da mãe dele e fala, caramba, mãe. Aquele jeito dele. E eu falo sempre pra ela, eu falo, sogrinha, o que aconteceu na vida do Reinaldo foi porque ele teve a mente renovada no entendimento de que Jesus fez por ele e o que ele se tornou em Cristo agora. Gente, é sério. Transforma a nossa mente, nos capacita. E é isso que aconteceu com o Ray. Foi isso que aconteceu com ele. E ela fala sempre, sempre. Não tem uma vez que ela vem, ela não repete. Caramba, né? Olha só as coisas que você tem conquistado. Nunca achei que você fosse conquistar nada nessa vida. Cara, Deus, Ele surpreende até as pessoas que duvidam. Porque não é sobre nós, é sobre o que Ele faz na nossa mente, primeiramente. Ó, rimou. Primeiro na nossa mente. E depois a gente vive os frutos. Mas, ó, a gente precisa renovar a nossa mente primeiro. Amém? O mundo tem dito que pessoas não têm progredido porque têm crenças limitantes. Eu não sei quantos aqui já ouviram isso. Eu já ouvi isso uma vez. As pessoas que não têm progredido são pessoas que têm crenças limitantes, ou seja, que acreditam em coisas que limitam elas. E a verdade é que essas crenças limitantes é tudo que na sua vida, em qualquer área da sua vida ou na sua mente, você tenha de dúvida, de medo ou de incredulidade. Toda área na sua vida, ou qualquer pensamento seu que você tenha dúvida, que você tenha medo, ou você tenha incredulidade, essa crença vai te limitar. E essa crença vai te segurar. Quando a gente tem crenças corretas, a gente tem atitudes corretas. A gente vive corretamente. Tudo vem a partir do que você crê. O que você tem crido, o que você acredita, o que você tem escutado, o que tem formado as suas crenças.
precisa haver uma transformação da sua mente na palavra, porque a palavra é a única que tem poder de transformar o nosso interior, transformar a nossa mente. A palavra tem poder de transformar a nossa mentalidade de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. E tudo é através da nossa crença. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Você veio aqui hoje para que a sua mente seja renovada. Para que a sua crença se torne a crença de Cristo, que a palavra diz sobre você. Amém? A mentalidade de escassez é uma mentalidade que é vencida quando a gente entende o que Deus tem para nós. A mentalidade da escassez, gente, ela engana a gente. Deixa eu contar uma coisa para você. A mentalidade da escassez, ela faz com que a gente acredite que reter é a única forma da gente ter mais. Vou falar de novo. A mentalidade da escassez, ela nos engana, fazendo com que a gente ache que a gente retendo é uma das únicas formas que a gente vai ter mais, a gente vai acumular. E a mentalidade da escassez é isso. A mentalidade da escassez, ela vem a partir do momento onde a gente acredita que tem algo faltando sempre. Eu fiz um quadrinho para mostrar aqui para vocês, porque eu queria que ficasse bem claro a diferença entre a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância. O pessoal já colocou ali. E eu fiz isso ontem para que a gente entenda melhor. Olha ali. Mentalidade da escassez. Foco no que acredita estar faltando. Mentalidade de abundância. Foco na certeza da provisão e nas possibilidades. Gente, aquilo ali, o foco no que acredita estar faltando é sempre quando o nosso olhar é para o que falta. E não na certeza do que a gente terá. E não nas possibilidades que há naquilo ali. Amém? Mentalidade de escassez, pensamentos de insatisfação e ingratidão. Mentalidade de abundância, gratidão pelo que tem, reconhece as bênçãos e as oportunidades. Por mais que a pessoa saiba que Deus tem algo melhor para ela no futuro, ela é grata pelo que ela tem hoje. Sabe, essa mentalidade de escassez só faz com que a gente fique com um olhar no que está faltando. E aí isso te traz ingratidão. Isso faz com que você reclame. Isso faz com que você deixe de viver a abundância que Deus tem para você. Sabe, quando a gente fala sobre faltar, fala sobre a pessoa que quer sempre estar acumulando, porque tem medo de faltar. E eu vou te falar, às vezes, gente, essa mentalidade de escassez veio com a gente desde os nossos antepassados, que foi passando de geração em geração até chegar na gente. E às vezes a gente nem percebe que a gente tem uma mentalidade de escassez. Mas o Senhor está aqui hoje para dizer que Ele quer nos libertar disso. Ele quer libertar eu e você dessa mentalidade de escassez, onde a gente tem sempre medo de faltar algo. Sabe o que me lembra muito isso? Me faz lembrar do maná no deserto. Eu não sei quantos aqui lembram que o povo do deserto estava com fome e Deus todo dia enviava para eles maná. Só que tinha uma questão. Deus falava para eles o quê? Não guardem o maná, porque eu te dou a provisão amanhã. Não precisa guardar o maná hoje, porque eu tenho uma provisão para você amanhã. E o que acontecia? Algumas pessoas mesmo assim não acreditavam, não criam, eram incrédulos. E o que elas faziam? Guardavam o maná. E aí no dia seguinte, quando elas iam lá comer aquele maná que elas guardavam, o que acontecia? O que aconteceu? Estava completamente estragado, podre, e a Bíblia diz com bichos. Gente, o que Deus estava mostrando ali para aquele povo? Ei, eu cuido de vocês. Vocês não precisam ter essa mentalidade de escassez e achar sempre que algo vai faltar na sua vida.
E fica com essa mania de acumular, achando que acumulando você vai ter mais para amanhã, né? O Reinaldo fala às vezes, quem guarda tem. Cara, e com Deus não funciona assim. Quem guarda, no dia seguinte amanhece e está cheio de bicho, está fedendo. A palavra fala que o maná fedia, mau cheiro. Cara, você entende isso? Que Deus quer te livrar dessa mentalidade de escassez que vem do fundo do inferno? Para nos limitar e para impedir eu e você de prosperarmos verdadeiramente. Porque a verdade é que quanto mais a gente dá, a palavra fala que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E o diabo, ele quer te afastar a mim e você desse lugar. Olha o que diz lá, mentalidade de escassez. Atitudes gananciosas. Mentalidade de abundância, atitudes altruístas. O que é uma atitude altruísta? É quando você não pensa só em você, mas você pensa no outro também. E os gananciosos, as pessoas que têm essa mentalidade de ganância, ela só pensa nela. Uma pessoa gananciosa, gente, ela vai fazer o que for preciso, custe o que custar, ela vai querer lucrar em cima de algo. Pode ser antiético, pode passar por cima de alguém, mas ela vai lucrar de alguma forma. Pode enganar. Olhei ali para o Jerry, né? O Jerry é nosso mecânico. Gente, que está precisando de um mecânico, levanta a mão aí, Jerry. Um mecânico honesto em Marieta. Uhul! Cara, uma pessoa gananciosa engana os clientes. Fala que está com problemas, na verdade nem tem o problema, não é verdade? Uma pessoa gananciosa é aquele chefe que paga um salário bem baixo para poder lucrar mais para ele. Aí você pode pensar, caramba, eu acho que eu não sou uma pessoa gananciosa, Nanda. Pelo que você está descrevendo aí, eu não sou uma pessoa gananciosa. Mas às vezes tem coisas que a gente acha que são pequenas. E que é uma mentalidade, que vem de uma mentalidade de escassez, que vem de uma mentalidade gananciosa. Por exemplo, comprar, a gente aqui nos Estados Unidos pode comprar e devolver. O que muitas pessoas fazem? Compram o produto, usam e devolvem. Isso vem de uma mentalidade de escassez, tá, gente? Deus quer te livrar disso também. Ouvi pouquíssimos améns. Glória a Deus. Porque isso não vai... Você está entendendo que o ganancioso, a mentalidade de escassez é eu tenho que juntar o máximo que eu puder, $1 que eu puder economizar aqui, isso vai me fazer mais rico. Não vai. Deixa eu te falar que você está indo na contramão. Enquanto você for na contramão, você sempre vai ter falta. Sempre em algum momento vai te faltar algo. Deus quer te tirar desse lugar onde sempre você passa necessidade para um lugar onde você vai ter sempre em abundância. Você precisa, em nome de Jesus, renovar a sua mente. Eu declaro em nome de Jesus, mentes renovadas aqui, capacitadas por Deus para ter uma mente de abundância. Última característica ali, mentalidade de escassez, competição e ostentação. Mentalidade de abundância, sua realização vai além do material. A pessoa não sente a necessidade de competir, porque além dela se alegrar com a vitória do outro, ela não precisa de coisas materiais para mostrar que é feliz ou bem-sucedido. Eu não preciso mostrar isso. Até porque não é isso que me faz feliz, me faz ser bem-sucedida. Não é o material, não é o ter, é o ser. É quem Jesus me tornou, é a paz no meu coração que me faz bem-sucedida. É ter uma família feliz que me faz ser bem-sucedida. Então eu não tenho essa necessidade de mostrar para os outros. Isso vem de uma mentalidade de escassez. Essa necessidade que a pessoa tem de mostrar. Olha meu carro, olha minha casa, olha o que eu conquistei, olha isso. Não que isso seja mal. Você pode fazer isso. Mas você entende que você às vezes faz isso para glorificar Ele. Para dizer, gente, olha como o meu Deus é bom. Olha como Ele cuida de mim. Olha como é Ele quem me fez conquistar isso aqui. Você entende isso? Não vem de uma raiz de vaidade. Vem de uma raiz de gratidão. Completamente diferente.
E a gente precisa parar, gente, com essa competição que o mundo nos leva a ter. Esse mundo aí fora é uma competição sempre. Eu trabalho, eu faço as coisas para ter uma casa melhor que o meu amigo, que aquela pessoa. Eu faço as coisas para ter um carro melhor, para ter um filho melhor. Porque às vezes tem isso também, tem essa competição no mundo das mães, onde o meu filho é melhor que o seu. E não que seja ruim, de novo, gente, não que seja ruim ou errado você querer ter algo melhor, amém? A gente está falando aqui sobre isso. Não é errado, não é ruim. Mas quando a gente entra na pilha desse mundo, cara, a gente só tem estresse e falta de paz. E eu vou te falar, melhor do que ser bem-sucedido é ter paz no nosso coração. Muito melhor do que ser bem-sucedido é ter paz no nosso coração. Amém? Amém, já perdi tudo aqui, vamos lá. As coisas de Deus não são pesadas e nem exigentes, elas nos levam a progredir de maneira leve, em amor, com a nossa mente saudável, sem nos perdermos em quem nós somos. Posso ouvir um amém? É isso que Deus tem pra gente. Olha o que diz 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Você está entendendo aqui que ele está falando assim, ó, assim como é próspera a sua alma, eu te desejo prosperidade e saúde. Gente, a gente precisa entender, em nome de Jesus, que Deus está muito mais preocupado com a sua vida espiritual, com a sua vida emocional, do que com a sua vida material. Porque, gente, se a nossa vida material for a nossa prioridade, cara, você nunca vai ter paz. Você vai sempre estar precisando de algo, sempre sentindo falta de algo. Nunca você vai estar plenamente satisfeito. A sua prioridade precisa ser o seu espiritual, até porque, gente, quando a gente está bem espiritualmente, o nosso emocional fica bem. E, consequentemente, gente, fiquem tranquilos, o material vai chegar. Como uma consequência do seu espírito estar bem, como uma consequência da sua mente, da sua alma estar bem. Então, gente, quantas vezes a gente se vê gastando tempo na nossa vida e buscando coisas materiais e o nosso espiritual, e o nosso relacionamento com Deus, e ouvir a voz do Espírito nos guiando, nos direcionando, nos mostrando, nos dando criatividade, nos capacitando. Você está abrindo mão disso tudo e está vivendo na força do seu braço quando você faz isso. Deixa eu te falar, você vai conseguir o que a força do seu braço consegue. Mas Deus quer te levar para um lugar onde o favor e a graça dele te alcança. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus. Mateus 13:22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quem conhece aqui a parábola do semeador? Onde ali, Deus fala que um semeador sai para semear e ele começa a jogar a palavra de Deus ali nas terras, significando corações. E aí ele fala ali sobre diversos tipos de terra, diversos tipos de corações. E aqui fala que muitas vezes essa palavra que traz vida é lançada num coração onde há espinhos. E o que são esses espinhos? Preocupações com as coisas da vida. A ansiedade com as coisas da vida, com o engano das riquezas. E o que essas preocupações da vida e o engano das riquezas faz? Sufoca a palavra de Deus, ao ponto dela se tornar infrutífera na sua vida.
Ou seja, a palavra de Deus que foi lançada no seu coração, ao invés dela produzir o que ela tem poder para produzir, que é te dar uma direção, que é te acalmar, que é transformar a sua vida, que é te dar uma mente de acordo com a mente de Cristo, ela é sufocada pelas nossas preocupações com as coisas da vida. E ao invés dessa palavra frutificar e ser uma terra boa que germina e dá 100 por 1, ela é então sufocada. E a sua atenção, a sua vida, o seu humor, a sua alegria está totalmente fundamentado se você tem dinheiro ou não. Ou seja, se você não tem dinheiro, você fica mal-humorado. Você briga, você fica nervoso, você fica preocupado. É como se a vida perdesse o brilho. Aí quando você tem dinheiro de novo, aí tudo se transformou. Aí eu tô feliz de novo. E a vida é maravilhosa. Cara, Deus quer nos tirar desse lugar, gente. Onde a nossa vida está fundamentada. Cara, eu falo isso porque eu amo vocês, porque Jesus ama vocês. Eu estou aqui passando uma mensagem do Espírito Santo para a vida de vocês. Me excluam desse número. Como é que fala? Don't hate the player, hate the game. Sabe? Gente, isso é algo que é Deus falando no seu coração, sabe? Ele tem isso para a sua vida, mas Ele quer te tirar dessa mentalidade de escassez, dessa mentalidade limitada. Amém, church? E eu estou finalizando, indo para um versículo que está ali em Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Lembre-se que o seu relacionamento com Deus, o seu ouvir da palavra, a sua intimidade com Deus precisa estar em primeiro lugar, porque nada pode substituir as bênçãos do Senhor na sua vida. Nada pode substituir o que Ele tem para você. Onde Ele quer te levar é muito mais alto, muito mais longe do que você poderia imaginar. Mas você precisa depender mais dEle e saber que, caramba, qual é a prioridade da minha vida? Amém, church? E os últimos versículos que eu queria ler está lá em Efésios 3, do 16 ao 21, que diz: olha que esse versículo entre como uma espada de 2 gumes no seu coração, separando a sua alma do seu espírito, trazendo discernimento, trazendo transformação para você. Porque a palavra tem poder para isso, amém? Olha o que a palavra diz, Efésios 3, 16 a 21. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, as riquezas de Deus, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele, aleluia Jesus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Essa vontade do nosso coração de viver aquilo que Jesus tem para a gente não vem de uma raiz de ganância, de egoísmo. Vem de uma raiz de glorificar Ele. Vem de uma raiz para mostrar às pessoas: olha como o meu Deus é bom. Ei, o nosso Deus é bondoso, é um Pai maravilhoso que cuida da gente.
É um Pai que quer nos levar a um lugar muito maior, ou melhor do que a gente poderia imaginar. Esse é o nosso Pai. É daí que vem, é dessa raiz que vem o nosso desejo de viver essa abundância de vida que Deus tem para nós. É para glorificar Ele sempre. Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, church?